tuas armadilhas com os gostos que Deus dá. Com isso, poderia causar muito mais prejuízo à alma do que com as suas tentações. Por sua vez, a alma não lucraria tanto, mergulhando num embevecimento constante e privando-se de tudo que pode ser ocasião de merecimento para ela. Quando o embevecimento é habitual num ser, não o tenho por seguro, nem considero possível que neste desterro o Espírito do Senhor esteja sempre no mesmo ser. Falemos agora do que prometi abordar aqui. A diferença que há entre contentamentos na oração e gostos. Parece-me que podemos chamar de contentamentos o que adquirimos com a nossa meditação e nossas súplicas a Nosso Senhor. Eles procedem da nossa natureza e, evidentemente, da ajuda de Deus. Pois em tudo o que se disser, deveis entender que nada podemos fazer sem Ele. Mas esses contentamentos nascem das próprias obras de virtude que realizamos, constituindo de alguma forma o fruto do nosso trabalho. Não é sem razão que ficamos contentes ao praticar obras semelhantes. Por outro lado, se o considerarmos bem, experimentamos contentamentos em muitas coisas que podem ocorrer na Terra. Por exemplo, a herança inesperada de uma grande fortuna, o encontro súbito com uma pessoa muito querida, a realização de um negócio importante ou algum feito ilustre que todos reconhecem, ou ainda o ver regressar vivo um marido, irmão ou filho que se julgava morto. Nessas ocasiões, derramam-se lágrimas de puro contentamento. Até a mim já tem acontecido algumas vezes. Parece-me que assim como esses contentamentos são naturais, e o mesmo se passa com os que nos dão as coisas de Deus. A diferença reside no fato de estes últimos serem de linhagem mais nobre, embora aqueles tampouco sejam de todo maus. Em suma, os contentamentos começam no que é natural em nós e terminam em Deus. Por sua vez, os gostos começam em Deus e são sentidos pela nossa natureza, que frui tanto deles como dos que falei, e ainda muito mais. Ó Jesus, que desejo tenho de saber explicar isto. É que o entendo bem e me parece muito clara a diferença, mas o meu saber não é suficiente para dá-la a entender. Faça o Senhor. 5. Agora me lembro de um versículo do último salmo que rezamos em prima. Ele termina assim: Condilataste cor meum. Essas palavras serão suficientes para que quem tem muita experiência compreenda a diferença que há entre contentamentos e gostos. Quem não a tiver precisará de mais. Os contentamentos a que me referi não dilatam o coração, costumando antes apertá-lo um pouco, sem empanar a alegria da alma em fazer alguma coisa por Deus. Mas sobrevêm algumas lágrimas de aflição que de algum modo parecem provir da paixão. Eu sei pouco dessas paixões da alma. Caso contrário, talvez me fizessem entender. Sendo eu muito ignorante, não sei o que procede dos sentidos e o que procede da nossa natureza. Eu saberia explicá-lo se, além de ter passado por isso, como o fiz, o entendesse. Grande coisa para tudo é ter ciência e letras. 6. O que sei desse estado, isto é, dos regalos e contentamentos que se obtém na meditação, é que, começando a chorar por causa da paixão, não parava até ficar com a cabeça atordoada. E o mesmo acontecia se eu chorava por meus pecados. E nisso Nosso Senhor me concedia grande graça. Não quero examinar qual é o melhor, o contentamento ou o gosto. Eu gostaria apenas de saber expressar a diferença que existe entre eles. Às vezes, a disposição de espírito e a natureza contribuem para esses desejos e essas lágrimas. Mas no final, como eu disse, desembocam em Deus. Os contentamentos são muito estimáveis quando há humildade para perceber que não se é melhor por isso. Não sabemos com certeza se são todos efeitos do amor, e quando forem, são dados por Deus. De forma geral, essas devoções se encontram nas almas que estão nas moradas anteriores, porque agem quase de contínuo com o intelecto, empenhando-se em usá-lo na meditação. E essas almas fazem bem, uma vez que não lhes foi dado mais. Melhor fariam, contudo, em ocupar-se em atos de amor e de louvor a Deus, alegrando-se com a sua bondade e com o fato de Ele ser quem é. Elas deveriam também empenhar-se em desejar a sua honra e glória. Enfim, façam-no como puderem, pois isso desperta muito a vontade. E estejam de sobreaviso quando o Senhor lhes der coisas mais elevadas, não as deixando de lado para acabar a meditação de costume. 7. Como me estendi muito acerca deste assunto em outras partes, não o direi aqui. Só quero que estejais cientes disto. Para ter benefício neste caminho e subir às moradas que desejamos, o importante não é pensar muito, mas amar muito. E assim, deveis fazer o que mais vos despertar o amor. É possível que nem saibamos o que é amar. Isso não me espantaria muito, porque o amor não está no maior gosto,
mas na maior determinação de desejar contentar a Deus, em procurar, na medida do possível, não ofendê-lo e em pedir-lhe o aumento contínuo da honra e glória de seu Filho, bem como a prosperidade da Igreja Católica. São esses os sinais do amor. E não penseis que a oração consista em fixar o pensamento num só ponto, nem que tudo estará perdido se vos distrairdes um pouco. 8. Eu tenho andado assim, nessa confusão do pensamento, bem aflita algumas vezes. Há pouco mais de 4 anos, vim a entender, por experiência, que o pensamento ou imaginação, para que melhor se compreenda, não é a mesma coisa que o intelecto. Perguntei-o a um erudito, que me confirmou essa verdade, e que não foi para mim motivo de pouco contentamento. Isso porque, sendo o intelecto uma das faculdades da alma, causava-me tristeza vê-lo às vezes tão volúvel. A imaginação, por sua vez, voa tão depressa que só Deus a pode deter, fixando-o a tal ponto que a alma parece, de certo modo, estar desligada do corpo. Eu via, segundo o meu parecer, as faculdades da alma fixadas em Deus e recolhidas nele, e, por outro lado, a imaginação alvoroçada. Isso me deixava zonza. 9. Ó Senhor, tende em conta o muito que sofremos neste caminho por falta de instrução. E o mal é que, como não pensamos ser preciso mais do que pensar em vós, nem sabemos perguntar aos que têm instrução, nem consideramos que haja necessidade de perguntar. Experimentamos terríveis sofrimentos por não nos entendermos. E chegamos a pensar que é grande culpa o que, longe de ser mal, é bom. Daqui provém as aflições de muitas pessoas voltadas para a oração, ao menos das que são pouco esclarecidas. Elas se queixam de sofrimentos interiores, tornam-se melancólicas, perdem a saúde e até abandonam a oração por completo, desconhecendo que há um mundo interior em nós. E assim como não podemos deter o movimento do céu, que anda a toda velocidade, tampouco podemos deter a nossa imaginação. Se confundimos todas as faculdades da alma com ela, julgamos-nos perdidas e damos por mal empregado o tempo em que estamos diante de Deus. E muitas vezes, pelo contrário, a alma está muito unida a Ele nas moradas mais elevadas, ao passo que a imaginação se encontra nos arrabaldes do castelo, padecendo com 1000 animais ferozes e peçonhentos, e merecendo com esse padecer. Assim, nem a imaginação deve nos perturbar, nem devemos deixar a oração, que é o que deseja o demônio. E na maioria das vezes, todas as inquietações e sofrimentos advêm do fato de não nos entendermos. Enquanto escrevo, examino o que se passa em minha cabeça, considerando o grande ruído que há nela, como eu disse no princípio. Esse zumbido quase me tornou impossível escrever isto que me mandaram. Tenho a impressão de ter na cabeça rios caudalosos, cujas águas se precipitam. Ouço muitos passarinhos e silvos, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte superior da alma. Pensei assim durante muito tempo, pois julgava que o grande movimento do espírito subia para o alto com velocidade. Queira Deus que, ao falar adiante das demais moradas, eu me lembre de dizer a causa disso. Aqui não é adequado. Não duvido muito de que o Senhor tenha querido dar-me este mal da cabeça para que eu o entendesse melhor. Com efeito, mesmo este grande zumbido que tenho na cabeça não me atrapalha a oração, nem me impede de escrever. Pelo contrário, a alma está inteiramente mergulhada em sua quietude, em seu amor e nos desejos de claro conhecimento. 11. Ora, se a parte superior da alma está na parte superior da cabeça, como pode ela não perturbar-se? Isso não o sei, mas sei que é verdade o que digo. É pena quando não se trata de oração com suspensão, pois nesse caso, até que passe, não se sente nenhum mal. Mas grande mal seria se, por causa desse impedimento, eu deixasse tudo. Assim sendo, que não nos perturbe a imaginação, nem façamos caso dos pensamentos, porque se vierem do demônio, desaparecerão só com essa nossa atitude. E se procederem, como de fato o fazem, da miséria herdada com muitas outras em consequência do pecado de Adão, devemos ter paciência e sofrer por amor de Deus. Acaso também não estamos sujeitas a comer e dormir sem poder evitá-lo, o que não é pequeno sofrimento? 12. Reconheçamos a nossa miséria e desejemos ir ao lugar onde ninguém nos despreza. Às vezes me lembro de ter ouvido essas palavras proferidas pela esposa dos Cânticos. De fato, não vejo coisa mais justa de repetir aqui neste desterro em que vivemos. Creio que todos os desprezos e sofrimentos que pode haver na vida não têm comparação com essas batalhas interiores. Sejam quais forem o desassossego e a guerra, tudo suportamos se, como eu disse, temos paz em nosso mundo interior.
O que é de fato penoso e quase insuportável é que queiramos vir a descansar dos 1000 sofrimentos que há no mundo, que o próprio Senhor deseje preparar-nos o descanso e que o impedimento esteja em nós mesmas. Por isso, Senhor, levai-nos ao lugar onde não sejamos desprezadas por essas misérias, que parecem às vezes escarnecer da alma. Nesta vida, a alma pode ver-se liberta disso pelo Senhor ao chegar à última morada, como diremos, se Deus for servido. E talvez essas misérias não causem em todos tanto sofrimento, nem os acometam, como fizeram a mim durante muitos anos, por eu ser ruim. Parecia que eu queria vingar-me de mim mesma. E como essa luta foi muito dolorosa para mim, creio que também o pode ser para vós. Por isso, repito sem cessar, na esperança de explicar que se trata de coisa inevitável, não devendo, portanto, inquietar-vos nem afligir-vos. Deixemos andar essa taramela do moinho e moamos a nossa farinha, continuando a trabalhar com a vontade e o intelecto. 14. Esse tormento pode ser maior ou menor de acordo com a saúde e a época. Padeça-o a pobre alma, ainda que não tenha culpa, e pois outras teremos pelas quais é justo sofrer com paciência. E, como não são suficientes nossas leituras e os conselhos que nos dão para que não demos importância a esses pensamentos e imaginações, nós, que pouco sabemos, não me parece tempo perdido aquele que emprego em afirmá-lo e em consolar-vos neste caso. Mas, até que o Senhor nos queira dar luz, pouco benefício temos. Apesar disso, é preciso, e Sua Majestade o deseja, que conheçamos e entendamos o que faz a fraca imaginação, não culpando a alma pelo que procede dela, da natureza e do demônio. Capítulo 2. Prossegue no mesmo assunto e mostra, através de uma comparação, o que são gostos e como devem ser alcançados sem ser procurados. 1. Valha-me Deus, em que me meti. Já tinha esquecido do que falava, porque os negócios e a saúde me obrigam a deixá-lo quando está na melhor parte. Como tenho memória ruim e não posso reler o que escrevo, tudo resulta desconcertado. E talvez seja desconcerto tudo aquilo que digo, ao menos é a minha impressão. Parece-me que falei dos consolos espirituais, como algumas vezes se mesclam com as nossas paixões, gerando agitações e soluços. Certas pessoas, segundo ouvi dizer, sentem o peito apertado, sobrevindo-lhes mesmo movimentos exteriores que não podem conter. Chegam a pôr sangue pelo nariz e a experimentar outras coisas penosas. Sobre isso não sei dizer nada, porque nunca o senti, mas deve suscitar consolo, porque, como digo, tudo desembocará em desejos de contentar a Deus e de fruir de Sua Majestade. 2. O que chamo de gostos de Deus, que em outra parte denominei oração de quietude, são coisas muito diferentes, como entenderão aquelas de vós que, pela misericórdia de Deus, já os tiverem experimentado. Façamos de conta, para o entender melhor, que vemos 2 fontes que vão enchendo de água 2 reservatórios ou piscinas. Para explicar algumas coisas do espírito, nada vejo de mais apropriado do que a água. Como sou ignorante e não tenho talento, tenho considerado mais detidamente esse elemento por ser muito amiga dele. Sem dúvida, em todas as coisas criadas por Deus, tão grande e sábio, deve haver imensos segredos de que não podemos nos beneficiar. É o que fazem os eruditos. Mas creio que em cada coisinha que Deus criou, há elementos que transcendem o entendimento, ainda que se trate de uma simples formiguinha. 3. Esses 2 reservatórios ou piscinas enchem-se de diferentes maneiras. Para um, a água vem de mais longe, através de muitos aquedutos e artifícios. O outro, tendo sido construído na própria nascente, vai se enchendo sem nenhum ruído, e quando o manancial é caudaloso, como este a que nos referimos, transborda e forma um grande arroio, sem precisar recorrer a artifícios. Ele sempre está vertendo água, sem depender de aquedutos. A mesma diferença se estabelece entre os contentamentos e os gostos. Os contentamentos, que, como tenho dito, resultam da meditação, são, em minha opinião, a água trazida por encanamentos. Isso porque os trazemos mediante o pensamento, recorrendo na meditação às coisas criadas e cansando o intelecto. Em suma, como chegam a nós por meio das nossas diligências, fazem ruído ao encher a alma de proveitos, como fica dito. 4. Na outra fonte, a água vem de sua própria nascente, que é Deus. Assim, quando Sua Majestade deseja e é servido de conceder alguma graça sobrenatural, produz esta água com grandíssima paz, quietude e suavidade no mais íntimo de nós mesmos. Não sei até que ponto nem como. Não sentimos esses contentamentos e deleites no coração, como os da terra. Falo do princípio, porque depois todo o ser é preenchido.
Essa água vai correndo por todas as moradas e faculdades até chegar ao corpo. Por isso eu disse que ela começa em Deus e termina em nós. O certo é que, como constatará quem o tiver provado, todo o ser exterior usufrui desse gosto e suavidade. 5. Lembrei-me agora, ao escrever isto, de que no versículo dilataste cor meuin, o profeta diz que se lhe dilatou o coração. Como digo, não creio que esse deleite se origine no coração, mas num lugar ainda mais interior, como uma coisa profunda. Penso que deve ser o centro da alma, tal como depois vim a entender e explicarei no fim. Pois a verdade é que vejo segredos em nós mesmos que muitas vezes me espantam. E quantos mais deve haver? Ó Senhor e Deus meu, quão magníficas são vossas grandezas! E andamos aqui como pastorzinhos bobos, julgando enxergar de vós algo que não deve ser mais que nada, já que em nós mesmos há grandes segredos que não entendemos. Digo que não deve ser mais que nada para o muito, muitíssimo que há em vós, e não porque não sejam magníficas as grandezas que vemos no que podemos compreender das vossas obras. Voltando ao versículo, a utilidade que pode ter aqui é, ao meu ver, falar dessa dilatação do coração. Parece que, assim que começa a ser produzida a água celestial da nascente a que me refiro, o mais profundo de nós mesmos, todo o nosso interior vai se dilatando e ampliando, e se produzem bens indizíveis. Nem a própria alma sabe entender o que se passa ali. Sente uma fragrância interior, digamos agora, como se nessa grande profundidade houvesse um braseiro onde se lançassem finíssimos perfumes. Não se vê o fogo, não se sabe onde arde, mas o calor e os perfumados vapores penetram a alma toda, não poucas vezes, como eu disse, atingindo também o corpo. Olhai e entendei-me. Não se sente calor, nem se aspira o perfume. O que se passa é coisa mais delicada. Uso essas expressões para que compreendais o que digo, e que as pessoas que não experimentaram acreditem. Isso de fato acontece dessa maneira, entendendo a alma mais claramente do que eu o digo agora. Não se trata de coisa que se possa imaginar, porque por mais esforços que façamos, não a podemos adquirir. Nisso mesmo vemos não ser ela do nosso metal, mas daquele puríssimo ouro da sabedoria divina. Aqui, a meu ver, as faculdades não estão unidas. Encontram-se antes embevecidas, olhando com espanto o que será aquilo. É possível que nestas coisas interiores eu contradiga algo do que escrevi em outras partes. Não é de espantar, porque nos quase 15 anos decorridos desde que o escrevi, creio ter recebido do Senhor mais luzes para entender tais coisas. Posso estar totalmente errada, tanto agora como então, mas não minto. Pela misericórdia de Deus, antes preferiria 1000 mortes a fazê-lo. Digo o que entendo. 8. Bem me parece que a vontade deve estar unida, de alguma maneira, à de Deus. Mas é nos efeitos e obras posteriores que se conhecem essas verdades da oração, pois eles são o melhor crisol para prová-las. Essa graça de nosso Senhor é grandíssima para quem a reconhece ao recebê-la, e ainda muito maior será se a alma não voltar atrás depois de recebê-la. Haveis logo de querer, filhas minhas, procurar ter essa oração, e tendes razão. Pois, como eu disse, a própria alma não chega a compreender as graças que então lhe concede o Senhor, bem como o amor com que ele a vai aproximando de si, sem logo desejar saber como conseguir esse favor. Eu vos direi o que tenho entendido a esse propósito. 9. Deixemos o Senhor concedê-la quando lhe aprouver, por sua majestade assim desejá-lo e sem outra razão. Não devemos nos meter nisso. Hajamos como os que ocupam as moradas anteriores. E humildade, humildade. Por ela, o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. A primeira coisa em que vereis se sois humildes é não pensando que mereceis essas graças e gostos do Senhor, nem que os haveis de ter em vossa vida. Talvez digais, se assim for, como alcançaremos essas graças se não as procuramos? Respondo-vos que não há melhor maneira do que a que vos disse, não procurá-las. E pelas razões que direi. Em primeiro lugar, porque a principal coisa a fazer neste caso é amar a Deus sem interesse. Em segundo, porque não deixa de ser de pouca humildade pensar que por nossos serviços miseráveis haveremos de conseguir coisa tão grande. Em terceiro, porque a verdadeira preparação para essa graça é o desejo de padecer e de imitar o Senhor, e não o de ter consolos, já que afinal o temos ofendido. Em quarto, porque Sua Majestade não é obrigado a conceder-nos gostos, como é de dar-nos a glória eterna se seguirmos os seus mandamentos. Sem essas graças, poderemos salvar-nos, sabendo Ele melhor do que nós o que nos convém e quem o ama de verdade. Tenho certeza do que falo,
Conheço pessoas que, só para servir a seu Cristo crucificado, trilham o caminho do amor como se deve fazê-lo. Não só não pedem gostos ao Senhor nem os desejam, como também suplicam a Ele que não lhes dê tais graças nesta vida. É a pura verdade. A quinta razão é que trabalharíamos em vão, pois se esta água não é, ao contrário da precedente, trazida por encanamentos, se o manancial não quer produzi-la, pouco benefício extrairemos de nosso cansaço. Quero dizer que, por mais meditação que tenhamos e por mais que nos preocupemos e derramemos lágrimas, não é por aquedutos que essa água é conduzida. Ela só é concedida a quem Deus quer, e na maioria das vezes, isso ocorre quando a alma mais está despreocupada. 10. Ao Senhor pertencemos, irmãs. Que Ele faça o que quiser de nós, levando-nos por onde lhe aprouver. Creio de fato que a quem genuinamente se humilhar e desapegar, digo genuinamente, porque não devemos fazê-lo só em pensamento, que muitas vezes nos engana. É preciso desapegar-se por completo. O Senhor não deixará de conceder essa graça, bem como muitas outras que nem se sabem desejar. Seja Ele bendito para sempre. Amém. Capítulo 3. Explica o que é a oração de recolhimento, que o Senhor costuma conceder antes da dos gostos. Fala dos seus efeitos, bem como dos que ficam da oração anterior. São muitos os efeitos desta oração. Direi alguns, mas falarei primeiro de outra maneira de oração, que quase sempre começa antes da que tratamos. Como já abordei em outras partes, não me estenderei sobre o assunto. Trata-se de um recolhimento que também me parece sobrenatural, porque não consiste em ficar às escuras ou em fechar os olhos, nem em coisa alguma exterior, muito embora involuntariamente se fechem os olhos e se deseje solidão. Sem artifícios humanos, parece que se vai construindo o edifício para a oração a que me referi. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus, que havia perdido. 2. Dizem que a alma entra em si, outras vezes que se eleva acima de si. Com essa linguagem não saberei esclarecer nada, pois tenho este defeito. Pensar que, dizendo as coisas como sei, me dou a entender, quando talvez elas só estejam claras para mim. Façamos de conta que os sentidos e as faculdades, que são, como eu já disse, os habitantes deste castelo, a comparação que usei para conseguir explicar algo do assunto, saíram e andam, há dias e anos, com gente estranha, inimiga do bem do castelo. Suponhamos também que, vendo a sua perdição, eles já vêm se acercando deste, embora não cheguem a entrar, porque terrível é o mau costume. Mas já não são traidores e andam ao seu redor. Vendo-os já animados de boa vontade, o grande rei que reside no castelo deseja, por sua grande misericórdia, trazê-los de novo a si. E como bom pastor, com um assovio tão suave que nem mesmo eles quase ouvem, faz que conheçam sua voz e não andem tão perdidos, mas voltem à sua morada. E tem tanta força esse assovio do pastor, que eles abandonam as coisas exteriores que os absorviam e entram no castelo. Parece-me que nunca o dei a entender tão bem quanto agora. Pois para buscar a Deus no interior da alma, onde mais que nas criaturas, melhor o encontramos e com mais proveito, como disse Santo Agostinho, que aí o achou depois de tê-lo procurado em muitos lugares, é de grande ajuda receber de Deus essa graça. E não julgueis que ela possa ser alcançada por meio do intelecto, empenhando-vos em pensar que tendes Deus dentro de vós, ou pela imaginação, imaginando-o dentro de vós. Isto que acabei de dizer, além de bom, é uma excelente maneira de meditar, porque se funda sobre esta verdade, o fato de Deus estar dentro de nós mesmos. Contudo, não se trata disso, pois cada um pode fazer, com o favor do Senhor, evidentemente. Aquilo a que me refiro, no entanto, se passa de modo diferente. Às vezes, antes de se começar a pensar em Deus, os sentidos e faculdades já se encontram no castelo, não sabendo eu por onde, nem como ouviram o assovio do pastor. Não foi pelos ouvidos, pois não se ouve nada. Mas sente-se notavelmente um recolhimento suave para o interior, como verá quem passar por isto, já que eu não o sei elucidar melhor. Creio ter lido que é semelhante ao que o ouriço ou a tartaruga fazem quando se escondem em si mesmos. E quem o escreveu devia entendê-lo bem. Mas esses animais entram em si quando querem. Isso de que falo não está em nosso querer, ocorrendo quando o Senhor deseja nos conceder essa graça. Tenho para mim que, quando a concede, Sua Majestade o faz a pessoas que já abriram mão das coisas do mundo. Não digo por obras, pois alguns, em virtude de seu estado, não o podem fazer, mas pelo desejo, chamando-as particularmente a atentar para as coisas interiores.
Assim, creio que, se queremos dar lugar à Sua Majestade, Ele não se limitará a dar isto àqueles a quem já começou a convidar para muito mais. 4. Louve-o muito quem reconhecer isto em si, pois é muitíssimo justo que se entenda o favor recebido. E a ação de graças que se dá por ele disporá a alma a conseguir outros maiores. Prepara também a alma para saber escutar a Deus, como se aconselha em alguns livros. Eles dizem que não se procure discorrer com o intelecto, mas que se fique atento para o que o Senhor opera na alma. E se Sua Majestade não começou a fazê-lo em nós, não consigo entender como seja possível deter o pensamento de maneira que não provoque mais prejuízo do que benefício. É verdade que isso foi objeto de uma controvérsia bem renhida entre algumas pessoas espirituais. Eu, por mim, confesso a minha pouca humildade. Nunca me deram razão para que eu me renda ao que dizem. Uma dessas pessoas recorreu a certo livro do Santo Frei Pedro de Alcântara, a quem tenho de fato na conta de santo. A ele eu me renderia, porque sei que dominava o assunto. Lemos esse livro e ele diz o mesmo que eu, embora com outras palavras. Mas entende-se no que diz que o amor já deverá estar desperto. Pode ser que eu me engane, mas guiam-me as seguintes razões. 5. A primeira é que nesta obra de espírito quem menos pensa e quer fazer é quem mais faz. O que devemos fazer é pedir como pobres necessitados diante de um rico imperador e logo baixar os olhos, esperando com humildade. Quando percebemos que Deus, por seus secretos caminhos, nos ouve, devemos calar-nos, pois Ele nos permitiu estar junto de si, sendo aconselhável procurar não trabalhar com o intelecto, se nos for possível, quero dizer. Mas, se ainda não percebemos